Cidades de informação. Agora na Ilha do Mel, o show de comunicação. Em todo galo, nasce do ovo. Esse galo nasceu do povo. Em todo galo, nasce do ovo. O programa do galo é para o povo. Bem, meus amigos, um grande abraço. Muito boa tarde, senhoras e senhores. Primeiramente, falar com Deus na abertura do nosso programa, aqui na Ilha do Mel FM, programa do Galo. E você que está nos acompanhando na melhor emissora do Brasil, a Ilha do Mel FM. Pedir que Deus continue nos mostrando qual é o caminho. Se bem que às vezes Deus mostra o caminho e o cara fala, mas aí não, eu quero ir pra cá. Aí dá um monte de confusão, ele fala, mas Deus fala, eu te avisei. Então confie em Deus. Acredite em Deus, porque Deus é fiel e justo. Né? Minha gente, um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando aqui pela Ilha do Mel FM. Nós estamos abrindo mais uma vez o nosso programa, junto aqui com o Leonardo o Garito, e com a sua equipe, para levarmos as informações dos acontecimentos em Paranaguá, em todo o nosso... Ei, a tua casa tá caindo, hein, cabrinha? Toma cuidado, a tua casa tá caindo. Você vai ver onde é que você vai parar. Com quem você tá falando, Galo? Eu joguei o chapéu. Né? Joguei o chapéu. Tem neguinho aí que acha que... Interessante, né? Existem políticos que acham que são... é nessa aqui? Você mandou olhar aqui, agora mandou olhar pra cá. Léo entrou aqui, mandou... Defina pra que lado que eu olho. Olho pra cá, olho pra lá. Olho pra cá, olho pra lá. Olho pra cá. Então, minha gente, tem político que acha que é Deus. E tem outros que têm certeza, eu sou Deus. Toma cuidado, o mais importante é o povo. Como precisa ser melhorado essa nossa Paranaguá. No programa de hoje, dentro de instantes, eu vou conversar com o doutor Ogarito Linhares. Eu convidei o Ogarito, tomei a liberdade, mas ele é dono da rádio, mas eu convidei. Falei com o Léo, vamos convidar o Ogarito para vir aqui? E o Garito mandou, o que o Galo quer falar? Eu quero falar porque o Garito foi presidente da Câmara de Vereadores aqui em Paranaguá. Mais de 40 anos em política, experiente. Porque nós tivemos aquela questão de pedido de informações a respeito... Pô, tem uma mosca bem ali, ó. A mosca está perdida, tem que tirar aquela mosca dali. Sempre tem uma mosca para atrapalhar, né? O detalhe é o seguinte, o Garito Linhares vai conversar com a gente, presidente da Câmara, político experiente, pedido de informações através do vereador Adalberto. O que ele queria saber? Apenas informações transparentes sobre uma empreiteira, sobre trabalhos, sobre prazo, quando que termina, quanto é que foi investido, por que esse segredo? E a Câmara de Vereadores negou. Qual é a atuação da presidência da Câmara nesse momento? Vou conversar com o Garito e outras questões também. O Marcos Souza está conosco. O Marcos Souza é o homem do governador Ratinho Júnior para o litoral, região. Marcos Souza está na Casa Civil, do ladinho ali do Garito, do ladinho do governador. E eu o convidei para que viesse até o nosso programa, para a gente falar um pouco das obras do governo, para você ficar sabendo mais abertamente, numa linguagem bem popular, sobre o governador Ratinho Júnior. E também as questões políticas que estão permeando. Você sabia que daqui a pouco nós vamos ter eleição? Quem quiser ser candidato, outubro é a data final para você se filiar no seu partido. E tem gente que perdeu o partido. Olha aqui, ó, no programa de hoje, o nosso tema. Nós vamos conversar com o Puruca. As drogas. O que essa desgraça faz na família? O que a droga produz no ser humano? Tem saída? Tem como escapar? O Supremo está votando, não sei se já terminou a votação sobre a legalização. Vou perguntar para o Puruca, deve estar acompanhando. Quem é o Puruca? Ele tem uma entidade que abriga aqueles que são os necessitados, os dependentes, eu não gosto de falar drogado, mas seria assim, são drogados, lamentavelmente. Usuários, dependentes, químicos, e ele é uma pessoa experiente, tem uma entidade, eu vou saber o que é, uma casa, é uma clínica, como é que ele trata, e pergunta,
Ele tem certeza do que a droga faz? É possível sair das drogas? Tem jeito de sair, minha gente? Agora são 12 horas e... Tiraram o relógio daqui, deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. São 12 horas e 9 minutos. Deixa eu voltar aqui. A festa de Matinhos. Nós temos a festa de Matinhos. Quero já na abertura do programa pedir pro Léo. Oi, Léo! Tem material da festa de Matinhos aí? Olha a festa de Matinhos indo muito bem. Aniversário da cidade, 56 anos. Chamada de Namoradinha do Paraná. Neste sábado, dia 10, hoje tem show da dupla Jean e Júlio. Olha aí, ó. Olha o palco, você que está acompanhando pelo YouTube, pelas nossas plataformas, estamos mostrando imagens. Você que me acompanha somente no áudio, eu estou falando da festa de Matinhos, show com a dupla Jean e Júlio hoje. E amanhã, dia 11 de junho, nós teremos show da dupla Munhoz e Mariano. Opa! Muito bem. Na festa, nós teremos Corrida dos Namorados a partir das 9 horas na Avenida Atlântica. Essa corrida, Léo, é hoje ou é amanhã? Lá amanhã, domingo, tá? Corrida dos Namorados e nós temos também Morretes. Alô, Morretes, alô, Brindaroli. Brindaroli, você está administrando bem essa cidade, Brindaroli? Hã? Ou você não está administrando bem? Daqui a pouco é eleição. Se você não está administrando bem, Brindaroli, você vai dançar. Você vai perder a eleição, você vai para casa. Depende de você. Festa agrícola e a artesanal de Morretes vai até amanhã. E também tem festa no Pontal do Paraná. É o 10º encontro de motociclistas. Não são os mesmos que vêm em Paranaguá. É um outro grupo. Não é? Estamos mostrando através da nossa plataforma o 10º encontro de motociclistas. Está lá, ó. Na tela, quem puder acompanhar, tá ali, tá bom? Não esqueçam que dentro de instantes eu converso com o Garito, você que está me acompanhando aí. Atenção, senhores vereadores, atenção, Fábio Santos, atenção, prefeito Marcelo Roque, atenção todos que mexem com a política da cidade. Vem aí o experiente, o Garito Linhares, para conversar aqui e vou até pedir uma avaliação do momento político municipal. Já que no estadual, você tem alguma coisa de Matinhos agora aí, Léo? Tem aí? Tem aí, Léo? Fala comigo, Léo! Isso aí é pro Léo ficar um pouquinho mais acordado. Agora dá licença que eu vou procurar a hora. Nesse momento, 12 horas e 12 minutos aqui na Ilha do Mel FM. Marcão, senta aqui, Marcão. Estou recebendo o Marcos. Você quer botar um intervalo e voltamos com o Marcão para a gente se alinhar aqui? Então vamos fazer o seguinte, um intervalo rápido aqui na Ilha do Mel FM, ou não? Não? Já passamos com o Marcão? Vem aqui, Léo, fala comigo aqui, Marcos. Agora são 12 horas e 10. Hein? Então, vamos lá com a nossa chamada. Põe no ar aí, Léo, é ao vivo esse mesmo, senta a pua! No programa do Galo de hoje, eventos atraem turistas para o litoral do Paraná. Tem festa para tudo que é lado aqui na nossa região. Supremo Tribunal Federal decide que pastor nascido em Paranaguá não vai assumir no lugar de Dallagnol na Câmara dos Deputados. E ainda, duas versões para uma mesma ocorrência. A morte de 2 rapazes numa ação da Polícia Militar na Ilha dos Valadares. Tudo isso e muito mais no programa do Galo, a partir de agora. Não fala o que eu escrevi. Muito bem. Voltamos aqui, conversa de bastidores. Senhoras e senhores, eu estou recebendo aqui, acho que o Marcão entra um pouco mais. Entra um pouquinho mais aqui, Marcão. Isso, mais próximo do Galo aqui. Minha gente, eu estou recebendo nesse momento aqui no nosso programa o Marcos Souza. Quem é Marcos Souza? Marcos Souza é os olhos, ouvidos do nosso querido governador Ratinho Júnior no litoral. O Marcão atua dentro da Casa Civil, né, auxiliando, preparando, conversando com todos que vão até a Casa Civil. O Galo sempre conversa com ele lá. Ele recebe os prefeitos, recebe vereadores, ele sempre faz uns encaminhamentos, não é? E eu o convidei para que viesse até o nosso programa para falar um pouco das obras do governo, do que o governador Ratinho Júnior, já que você faz parte desse grupo político, Marcos Souza, não é? E tem muito interesse, até porque você tem propriedade aqui no litoral, né? Seja bem-vindo, boa tarde, Marcos. Boa tarde, Galo, a todos os ouvintes e espectadores da Ilha do Mel FM, obrigado pelo convite, né? Linhares, Leonardo, também obrigado por abrir as portas da emissora. De fato, Galo, eu trabalho junto à Casa Civil Governo do Estado do Paraná,
eu auxilio o Ortega, que é o chefe da nossa Casa Civil, que auxilia o governador do estado do Paraná. E, como você falou, o governador é um municipalista que abre as portas do governo num todo, e toda a sua equipe, para todos os prefeitos e também para os deputados que servem bem o Paraná. Marcão, a questão do nosso litoral, essas obras que o governador, porque fazia muito tempo que isso estava parado e não se via uma iniciativa de governos que passaram sem criticar A, B ou C. Eu acho que é olhar para frente, como o governador disse um dia aqui no Porto. Eu estava deputado e ele disse, chega de olhar só para o mar, temos que voltar a olhar para a cidade. Não só para Paranaguá, para as nossas cidades. Os investimentos do governador, como é que estão em andamento? Qual é o andamento das obras para favorecer o nosso litoral? Então, Galo, falar da gestão do Carlos Massa Ratinho Júnior é incomparável em relação a outras gestões que passaram, né? O governador Ratinho Júnior tirou do papel a ponte de Guaratuba, que hoje está em fase de sondagem, e a empresa que está fazendo a sondagem vai apresentar nos próximos dias relatório técnico e ambiental, e mais o estudo de solo para colocar as estacas para a implantação da ponte. Então a ponte está saindo? Vai sair e já está na fase de sondagem. A engorda da Praia de Matinhos e toda a revitalização da nossa orla em Matinhos. Saiu do papel, o governador está fazendo acontecer. A duplicação da JK, Juscelino Kubitschek e Matinhos, acontecendo. Agora o governador anunciou a engorda da Praia de Guaratuba, que no final de maio o prefeito Roberto Justo já protocolou junto ao IAT o pedido de licença prévia para a execução da obra. Aqui em Pontal do Paraná, nós estamos falando ali da duplicação da 412 até o entroncamento na 407, com um viaduto na Avenida Curitiba, no entroncamento da Avenida Curitiba, e o governador estará anunciando obras também nos próximos dias no pacote de concessão do pedágio, que beneficiará Pontal do Paraná diretamente. Marcão, você como anda pelo Paraná todo, mas em especial no litoral, e a gente fica feliz, eu não sabia desse momento da ponte de Guaratuba, né? Porque muito se fala, não vai sair do papel, não vai sair do papel. Está aqui a voz do Marcos Souza, que representa o Ratinho Júnior, mostrando em que momento já se encontra essa obra tão esperada, tão sonhada, não é? Você tem residência onde aqui no litoral, Marcão? Eu tenho residência em Pontal do Paraná, especificamente no balneário Xangri-Lá. Todo final de semana eu estou ali, eu só vou a Curitiba para trabalhar, porque eu trabalho na Casa Civil, minha esposa também leciona lá. No final de semana, sempre que eu posso, eu estou aqui, porque às vezes a 277 impede de eu chegar até o litoral, né? Agora, Marcão, como é que a Casa Civil, você como um integrante e forte lá na Casa Civil, como é que vocês estão olhando, como é que vocês veem a questão, o seu grupo político, que é o grupo do governador, estão vendo a questão de sucessões no litoral? Vamos deixar o resto do Paraná. O interessante para mim agora aqui é o litoral. Como é que vocês estão acompanhando e como é que vocês estão vendo as sucessões que vão acontecer dentro de um ano aproximadamente? Veja, eu faço parte do partido do governador, do PSD 55, nós estamos agora numa fase de organização no Paraná do partido e dos partidos aliados também ao governador. E no litoral especificamente, o que a gente está vendo aqui é uma movimentação em alguns municípios definida, já está praticamente definido a questão eleitoral, transparente e visível quem serão os pré-candidatos. Paranaguá, por exemplo, eu vejo um cenário ainda indefinido, porque são vários nomes e bons nomes que se apresentam ao pleito de 2024. Em Guaratuba, eu acredito que será um nome apresentado à sucessão do próprio Justus. Em Matinhos tem o Zé da Ecler, que vem para a reeleição. Temos que ver lá como é que está o Gentil da autoescola também, que está se postando hoje como um pré-candidato, e ele é presidente do PSD. Em Pontal do Paraná tem a sucessão do atual prefeito Rudão e vários nomes, bons nomes também, que se apresentam para Pontal do Paraná como pré-candidatos hoje, né? O Marco, você como anda muito no Pontal, aliás, quero dizer aos senhores e às senhoras que nos acompanham, que enquanto eu estava deputado, todas as vezes que a gente falava em buscar alguma coisa para o litoral, o Marcos Souza era o primeiro a dizer: Galo, não esquece do nosso Pontal. Essa sua paixão pelo Pontal? Bem, veja, eu fui adotado carinhosamente pela população de Pontal do Paraná. Eu frequentava como turista o litoral na casa da minha esposa. E, com o tempo, a minha esposa ficou com a casa de herança e nós reformamos ali. E eu comecei a perceber, Galo, que eu tenho tanto ou mais amigos aqui em Pontal do Paraná do que eu tenho
lá em cima, né? Então, virou um segundo lar para mim, porque eu me sentia bem estando aqui. Aí passou a ser meu primeiro lar, eu me sentia melhor ainda aqui, como me sinto hoje. E passei a ter as preocupações com o progresso do município, com a gestão que se passava pelo município, com os feitos que teriam que acontecer lá. Veja, Galo, nós estamos falando de uma Pontal do Paraná que tem um potencial econômico imenso. As pessoas falam de porto, eu acho que não dá para colocar como única bandeira de salvação do município um porto privado lá. Nós temos hoje o maior número de marinas está aqui em Pontal do Sul, no Paraná. Nós temos o maior número de embarcações em Pontal do Paraná, e o Paraná hoje é o segundo maior estado em número de embarcações, perdendo apenas para o Amazonas. Então, a gente pode atrair aqui outros investimentos que não o porto, como, por exemplo, indústria náutica, esporte náutico, turismo náutico, o turismo que atrela o comércio, o progresso das indústrias limpas, né? Temos que ser bem claros nisso, porque Pontal precisa ter um comércio, uma indústria limpa, que não polua o meio ambiente. E Pontal tem um potencial excelente, enorme, e nós podemos mais, Pontal merece mais, e nós queremos fazer mais por Pontal. O Marcos Souza, você estaria disposto, eu vou colocar agora, senhoras e senhores, mas é uma conversa que o Galo sabe de bastidores. O grupo político do governador pretende colocar em todo o Paraná candidatos. O governador Ratinho Júnior tem essa vontade, tem esse sonho de tentar eleger a maioria, né, dos prefeitos no Paraná e também no litoral. Vocês pensam em colocar ou o seu nome, seja de quem for, também em Pontal? Há essa inclinação de vocês voltarem o projeto político e você incluso no Pontal? Veja, Galo, falando de 2024, é uma honra, meu nome tem sido sondado sim em Pontal do Paraná, para prefeito. Me sinto orgulhoso e honrado com essa indicação, mas não é um projeto de um homem só. Quando nós falamos de Pontal do Paraná, nós temos que falar de um grupo político, nós temos que falar de partidos aliados, nós temos que falar e reconhecer a atual gestão que se passa pelo município. Mas o meu nome está à disposição como pré-candidato, sim, mas nesse momento não posso pensar no projeto de um homem só. Nós temos que pensar num projeto chamado Pontal do Paraná, e é isso que eu tenho feito. Trabalhado por Pontal e pelos municípios do litoral e olhado para o município no todo, tentando descobrir quais são os potenciais econômicos e sociais de cada município aqui no litoral. Marcão, o governador Ratinho Júnior tem demonstrado, e nós gostaríamos aqui em nome da nossa emissora, que você transmitisse isso a ele também, Marcão, porque nós ficamos felizes com esse amor, com essa dedicação. O pai do governador tinha uma casa em Matins, ali na frente da praça, né? E o Ratinho contou essa história dele, moleque, andando de calção para cima e para baixo. Então vem de lá esse amor pelo nosso litoral. Que, por favor, o nosso governador, mesmo que enfrente, eu sei que a ponte, por exemplo, de Guaratuba, o governador vai enfrentar ainda mais barreiras pela frente. Ah, Galo, você que está anunciando. Não, nós somos sabedores que haverá tentativa, como houve até hoje, né, o filho de um próprio senador fazendo isso. Então a gente espera, e é o filho do Oriovisto, tá, gente? Estou falando do filho do senador Oriovisto. Se o senador Oriovisto tem alguma coisa a ver, eu não sei, mas o filho dele foi o cara que é o que mais luta para impedir o progresso do nosso litoral. Espero que vocês vençam essa barreira, que o governador, com toda a sua credibilidade que ele tem junto aos órgãos, é um dos poucos governadores que tem um trânsito tão aberto, tão bom. Sai o Bolsonaro, ele apoiou o Bolsonaro. Veio o Lula, e a demonstração dele é que, independente de partido, independente do presidente, ele é Paraná. Mas eu tenho que pedir para o Lula. Está pedindo e está conseguindo. Então eu quero desejar a vocês todos muito sucesso. Eu tenho certeza que o nosso diretor-presidente que se encontra hoje aqui, o Garito Linhares, saberá democraticamente, não é, abrir as portas, não só para você, mas todos aqueles que têm essa vontade de fazer alguma coisa pelo nosso litoral, e no seu caso, em especial pelo Pontal, para o nosso Pontal. Galo, eu agradeço as palavras. Tenho certeza que o governador Ratinho Júnior tem um olhar especial e um carinho especial pelo nosso litoral. Ele sempre que pode está aqui em Ilha do Mel, ele adora vir à Ilha do Mel, e ele sempre visita os nossos balneários.
Você falando dos ambientalistas, dessas ONGs que hoje agem na surdina e nos bastidores contra o progresso do litoral. É interessante, porque parece-me que estão a serviço de alguém. E quando a gente vê outros estados vizinhos ao Paraná, né, com um progresso pujante, a mola propulsora como portos, turismo, mercado imobiliário, e o Paraná, o litoral do Paraná em específico, não consegue, por forças obscuras de algumas pessoas que se intitulam ambientalistas, é preocupante. Preocupante porque tentaram travar o progresso do Porto de Paranaguá, a Pedra da Palanga, a engorda da Praia de Matinhos, a ponte de Guaratuba, a faixa de infraestrutura de Pontal do Paraná, que é importantíssima para ter o escoamento e a chegada dos turistas ao litoral, não ter problema com engarrafamento. Então, é preocupante, mas, ao mesmo tempo, como o governador diz, não vamos olhar pelo retrovisor, vamos olhar para frente, e medo de briga nós nunca tivemos, né? Então, se é para brigar pelo progresso do litoral, nós vamos brigar dentro da legalidade, mas vamos brigar pelo progresso. Obrigado pelo espaço, obrigado pelas palavras. Linhares, Leonardo, obrigado pelo espaço também. Ilha do Mel FM é uma referência política, de comunicação e também de entretenimento no litoral paranaense. Eu sempre que estou aqui, estou ouvindo a Ilha do Mel FM. Marcos Souza, senhoras e senhores, diretamente do governador Ratinho Júnior, conversando com vocês, trazendo uma palavra de explicações dos últimos acontecimentos. Sucesso! E nós vamos já conversar aqui com o Garito Linhares. Dá uma intervalada aí, Léo. São 12 horas e... Deixa eu ver a hora certa. Esconderam o relógio aqui. São 12 horas e 26 minutos. Volto pro ar. Vamos lá, vamos dar uma faturada. Eu volto em instante já conversando com o Garito Linhares. E atenção, o Garito Linhares foi convidado pelo Galo para me explicar, para você que está nos acompanhando, Câmara Municipal de Vereadores, o que pode ser feito por um presidente? No caso desse pedido de informações sobre uma empreiteira, o trabalho, os prazos. Qual é o interesse? Né? Eu volto já. Quero perguntar uma coisa pra vocês aqui, talvez o Léo saiba. O Leonardo, a questão do recolhimento do lixo, não, IPTU. Tinha aquela trava. Saiu a trava ou continua no mesmo? Voltamos em seguida. Em todo galo, nasce do ovo, esse galo nasceu do povo. Em todo galo, nasce do ovo, o programa do galo é para o povo. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. A sua empresa ou residência foi arrombada e você não se sente seguro? Contrate o serviço de monitoramento de alarmes com a RJ Sistemas de Segurança, que possui equipe tática e técnica treinada para deixar você e sua família muito mais segura. Através do app RJ Mobile, você pode acompanhar o seu alarme e câmeras. Ligue e agende seu orçamento. 3424-4324 ou 3722-4322. RJ Sistemas de Segurança. Sua vida muito mais tranquila. O universo feminino tem vez e voz aqui na Ilha do Mel FM, com o programa Do Que Elas Gostam, todo sábado a partir das 10h30 da manhã. Sintonize 90.3 ou procure nas plataformas YouTube e Facebook por Ilha do Mel FM. E acompanhe comigo, Bárbara Rodrigues, no audiovisual. Entrevistas emocionantes e inspiradoras que refletem a luta feminina por igualdade de gênero. Do Que Elas Gostam, o programa que prova que lugar de mulher é onde ela quiser. Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. De segunda a sexta, você curte o programa audiovisual em que a única regra é a sua diversão. Algazarra! Às 16 horas, no rádio, Facebook e YouTube da Ilha do Mel FM. A rádio que você vê! Entrevistas, talk shows, humor e muita algazarra para fechar o seu dia com muita energia positiva. Acompanhe o programa mais tarja preta do seu rádio, Algazarra, de segunda a sexta. Ah, meu irmão, é 16 horas, hein? Na Ilha do Mel FM. Aprecie sem moderação.
O universo feminino tem vez e voz aqui na Ilha do Mel FM, com o programa do que elas gostam, todo sábado a partir das 10h30 da manhã. Sintonize 90. O Rede Notícias, jornal de maior audiência no litoral paranaense, agora é audiovisual. Procure na plataforma YouTube por Ilha do Mel FM, se inscreva em nosso canal. Em todo galo, nascido ovo, esse galo nasceu do povo. Em todo galo, nascido ovo, o programa do galo é para o povo. Em todo galo, nascido ovo, esse galo nasceu do povo. Em todo galo, nascido ovo, o programa do galo é para o povo. Olha, são 12h31, né? Pode baixar meu som aqui. Se me tiraram do ar agora aqui. Ó, põe eu no ar de novo aqui, cara. Já estou mostrando o garito aqui. Né? Vamos lá. Põe o galo aqui. Eu acho que eu tenho que entrar para cá para ficar mais perto do chefe aqui. Minha gente, nós estamos recebendo aqui no programa, e entendam. Ah, Galo, mas o garito é o dono da rádio, mas ele foi convidado. Eu conversei com o Léo durante a semana. Ah, você tá vendo que tem uma mosca ali na iluminação? Ela tá desesperada para sair de lá. Durante a semana eu conversei com o Léo. Disse, Léo, como é que ficou a questão, afinal de contas, Câmara de Vereadores, a decisão? Ele disse, pois é. E o seu pai? Ah, meu pai não gosta de falar em rádio. Mas convida ele, esse é o momento que ele pode dar uma explicação para a sociedade. Quero agradecer a você, Garito. 2 momentos. Primeiro, de eu estar na sua tão importante emissora, é considerado, nós recebemos agora há pouco aqui, uma pessoa representando o governador Ratinho Júnior, recomendado pelo governador, vá na Ilha do Mel FM, considerada por todos os políticos como o veículo mais importante, mais forte de todo o litoral. É a sua emissora, a Ilha do Mel FM. O primeiro agradecimento é você ter dado uma oportunidade de quem... tanto precisava se manter na mídia para conversar com a população. Eu sou pré-candidato a prefeito de Paranaguá e o Garito podia dizer, não, político na minha emissora não. E o Garito abriu as portas e me disse, se for tudo democraticamente, vamos em frente. Então esse é o agradecimento que eu gostaria de fazer pela gentileza. Muito feliz, já o conhecia de nome, mas feliz de estar convivendo com a sua amizade. Em questão do convite que eu pedi que fizesse a você, Garito, primeiro assunto, eu quero falar também sobre Deltan Dallagnol com você. Mas antes, há um tempo atrás, eu diria que mais um mês aproximadamente, o vereador Adalberto, que você conhece, fez um pedido de informações para a Câmara de Vereadores a respeito da empreiteira. A empreiteira que dizem que só é ela que toca o asfalto, é só essa empreiteira, mas segundo informações, uma empreiteira para fazer o serviço, acredito eu que passa por uma licitação, ou tem dispensa de licitação. Você já foi secretário de obras, já foi presidente da Câmara de Vereadores aqui em Paranaguá. E a sociedade se viu traída pela não resposta que a Câmara de Vereadores poderia proporcionar, aí a Prefeitura informa, e os vereadores estariam transparentes com a sociedade. Que momento foi esse que a Câmara de Vereadores não quis votar o requerimento, ou votou e foi contra informações para a própria sociedade de Paranaguá, Garito? Bem-vindo. Bom, primeiramente, bom dia, boa tarde a todos os senhores, e ouvintes e internautas. Galo, olha, dizer que é uma alegria estar aqui com você está aqui nessa luta da comunicação do litoral. Você é uma pessoa que tem origem por aqui, tem família aqui, pai, enfim. Eu fico muito feliz, nós aqui da rádio, ficamos muito felizes em ter você fazendo parte da equipe e do grupo e apresentando esse programa para a nossa população. Agora, quanto à Câmara, eu vou dizer o seguinte, olha, na verdade é um falso dilema, minha gente. O presidente talvez tenha perdido uma oportunidade de orientar o processo entre os vereadores, de forma que isso passasse. Porque, primeiro, não tem nada que esconder. O prefeito Marcelo, ele faz licitação, ele tem a transparência obrigatória dos contratos, ele tem que publicar, né? E, então são dados que têm como serem obtidos de outra maneira, não só através
via vereador ali, via um requerimento. O requerimento vai simplesmente trazer condensado, vai trazer as coisas juntas, mais fáceis de serem lidas. Mas se alguém fizer uma garimpagem na Câmara, no portal da transparência da Prefeitura, vai ter muito daquilo respondido. E se não tiver, o vereador vai no protocolo, faz um ofício sob a lei da transparência, a lei do livre acesso às informações, e o prefeito tem 20 dias para entregar para ele. Isso como cidadão. Então, na verdade, não tem por que derrubar isso. O presidente tinha que ajudar, orientar a votação, porque o presidente lidera o processo. Ele nem vota, mas ele lidera a bancada. Por isso que ele é presidente, porque em tese ele tem maioria da casa. Então, se ele tem maioria, se todos votaram nele para dirigir a casa, é sinal que ele tem acesso à maioria da votação. Numa votação que traz algo que é função da Câmara fiscalizar, ele tinha que orientar no sentido seguinte, que passasse. Mas, lógico, também ele é refém do plenário. Você foi deputado, sabe que o presidente, no fundo, às vezes acaba sendo refém do plenário. Às vezes ele tem até uma ideia e o plenário tem outra, e vale a do plenário, que vale a maioria. Mas, como eu digo, o presidente sempre é o presidente. Ele sempre tem uma influência sobre boa parte, ou pelo menos com certeza sobre a maioria. Por isso ele é o presidente, senão deixa de ser. Agora, acho que o grande problema, você me falou do vereador que preside a casa, o Fábio Santos. Eu acho que o grande problema que ele tem quando não passa um negócio desse é muito mais no Valadares, que é a base eleitoral dele, porque isso vai ficando assim, estragando a imagem dele junto àqueles que votaram nele, ficam decepcionados, né? E mais, começa a haver um questionamento, e o Valadares é uma região de muita candidatura, de muita disputa, para ser o representante. O Valadares já teve 3 vereadores na casa, 3 simultaneamente. E agora o Fábio substituiu esse conjunto de vereadores. Então, tem um só, somente o Fábio. E aí começa aquela pergunta, puxa, será que ele não tá usando o tempo da vereança para ser presidente e deixando um pouco de lado a base, as necessidades do Valadares? Porque hoje ele é o único vereador, antes tinham 3 de lá, agora ele é o único. E como ele tem que exercer a função de presidente, a gente sente que quando não passa um negócio desse, ele causa uma tristeza naqueles que votaram nele. Quer dizer, isso vai comprometendo até a própria reeleição dele. Então, e ao mesmo tempo começa esse questionamento, que a gente já ouviu aí, que ele está se dedicando mais à presidência e menos ao Valadares. Que o povo do Valadares não elegeu um presidente de Câmara. O povo do Valadares elegeu um vereador para representá-lo. E são tantas as necessidades do Valadares, né? Um bairro talvez daqueles que mais demanda atenção, que mais precisa de um representante. Então isso é uma situação que me parece o maior problema dele hoje. O maior problema do Fábio Santos é como se justifica na base do Valadares esse desempenho um pouco ausente de exercer a liderança na própria Câmara. Então ele gasta o tempo dele como presidente e deixa de gastar o tempo dele com o povo do Valadares. Mas, o Garito, a questão, você disse que pode ser buscado no portal da transparência e ter lá essa informação. Mas eu gostaria de entender, e a prática ela é um pouco parecida em plenário da Assembleia Legislativa, lembrou bem você. Mas não seria muito mais fácil a Câmara de Vereadores ter liberado esse documento para a sociedade como um todo? O Fábio Santos fica mal perante a sua base. A Ilha do Valadares, como disse bem você, que a base dele fica mal. O que foi? O Fábio não está liberando. Eu conversei com o Fábio. Falei com o Fábio, ele disse, eu não voto. Mas eu esqueci de um fato que você acaba de me lembrar. Não vota, mas ele lidera. Né? Ele tem os seus vereadores lá dentro. Né? Eu acho que teria sido mais fácil que esse documento viesse para ser apresentado à sociedade.
Exatamente. É exatamente essa questão. Eu acho que a Câmara está perdendo uma oportunidade de cumprir sua missão de forma tranquila. Porque se esse documento tivesse algum sigilo, né, eu fico pensando, o prefeito Marcelo Roque deve dar risada quando vê um negócio desse não ser aprovado. Qual é a diferença? Ou eu mando para a Câmara tudo consolidado e fica fácil para o vereador ler, ou o vereador abre o portal da transparência, vai dar uma mão de obra grande, sem dúvida, vai dar uma grande mão de obra, mas vai ler, vai estar lá o contrato, vai estar lá a licitação, e mais, o vereador vai lá, faz um protocolo no protocolo da prefeitura, o prefeito tem 20 dias sob pena de crime. Você sabe que é o habeas data. O habeas data é uma lei que obriga o poder público a fazer a informação que foi requerida, a menos que tenha algum sigilo, mas licitação pública não tem sigilo. Tá? Que obriga em 20 dias o executivo a entregar os documentos. Então, é uma coisa assim que... E aí eu acho que é o grande problema que o Fábio passou, que ele deveria orientar a base, orientar o pessoal, né, para aprovar isso e não ficar na moita, no silêncio e deixar a coisa se omitir. Porque quando ele não vota, isso não quer dizer que ele não possa exercer a sua liderança de presidente na orientação da casa. Então, eu acho que realmente é uma pena, eu acho que não tem por que não passar, não tem nada que o prefeito não esteja, ele já coloca à disposição nos sites da prefeitura isso. Agora vem um pedido e votam contra que se tenha acesso ao que é público. É bobagem. Bem, o Fábio Santos, fica claro que você levanta um tema e eu quero colocar à disposição do Fábio Santos, já o convidei, para que venha conversar com a sociedade de Parnaguara e conversar com o seu eleitor, com a sua base, que é a Ilha dos Valadares, a base dele. Por outro lado, como é que é a experiência de engenheiro, radiodifusor, político sempre? Acho que você nasceu político, quando você nasceu, você político, e nunca mais parou. E você sempre é um orientador, eu mesmo vim me acolher em você para receber uma orientação a respeito da candidatura de pré-prefeito a Paranaguá. O momento político do Brasil, veja bem, a pergunta, atenção senhoras e senhores, são 12 horas e 43 minutos, o momento político do Brasil, Deltan Dallagnol, Moro, Lula, então, esse momento. Para que você chegue em Paranaguá. O Maranhão esteve conosco, foi entrevistado, o Maranhão esperava que a presidência do partido do governador fosse para ele, foi para o prefeito Marcelo Roque. Eu não sei se isso muda alguma questão, mas eu queria saber, o momento político do país, onde o Raul, pastor Paim, dizia, o Raul não, sou eu. Deu entrevista, comprou terno, como disse, né? Conversou, veio aqui Ilha do Mel, eu sou Parnaguara, estou eleito, então sou deputado federal. Renata Abreu, presidente do Podemos, disse, epa, não, vou entrar com uma ação porque é nosso, não tem barreira, não existe, a lei da barreira não se aplica a suplente. Ela se agarrou aí e conseguiu, vai o Raul, que você conhece, para ser deputado federal com 11 mil votos. De lá, você queria que você pegasse esse momento para chegarmos em Paranaguá. Bom, vamos lá, Galo. O problema é o seguinte, vamos separar as duas coisas para juntar no final. O primeiro lugar é o seguinte, a questão da Dallagnol. Dallagnol foi cassado porque descumpriu a lei, evidentemente, ele fugiu de ser julgado, ele tinha 15 processos pendentes como funcionário do Ministério Público, ele estava sendo julgado pelo Conselho Nacional do Judiciário em 15 processos. Tinha 15 processos esperando para entrar em julgamento. Se o julgamento acontecesse, ele seria impedido de ser candidato. E se ele fosse demitido, ele seria inelegível, ficaria inelegível. Então, antes de começar os processos, o que ele fez? Ele se demitiu do Ministério Público para fugir de ser julgado. Então, a presunção de inocência, que tanto se fala, né? A presunção de inocência,
o Supremo Federal, o Supremo Tribunal Federal, tem um parecer do Fux, que numa determinada ação, onde ele deixa isso muito claro. A presunção de inocência ela é vinculada à certeza de julgamento. Ou seja, se eu não posso ser julgado culpado, ninguém pode trabalhar como se eu fosse culpado numa ação que eu ainda serei julgado, que eu tenho a certeza de que haverá julgamento. O que o Dallagnol fez foi dizer assim, eu estou inocente, porque eu tenho presunção de inocência, porque eu não fui julgado. E fugiu e fez um ato para fugir de ser julgado. Então ele acabou com a certeza do julgamento, o que acaba com a presunção de inocência. É uma coisa complexa, que até para explicar é complicado, mas o sujeito, para não ser, para poder dizer que ele tem a presunção de inocência, ou seja, só serei culpado depois de julgado, tem que haver a certeza de que ele vai para o julgamento. Agora ele fugiu do julgamento, Dallagnol. Dallagnol se demitiu para não poder ser julgado, porque a partir do momento que ele deixou de ser promotor público, ele não podia mais ser julgado no conselho. Se ele não podia ser julgado, caiu o objeto. Não podia mais ter aquelas ações contra ele. Então ele fez uma ilegalidade, ele cometeu um crime para fugir de ser julgado por outros crimes eventuais que ele poderia ser julgado. O outro promotor, que estava também nas mesmas condições que o Dallagnol, foi demitido por justa causa. Que ele fez lá, publicou outdoors, fora da lei, enfim, e acabou. E o Deltan iria para esses mesmos tipos de processos para ele. A probabilidade de ele ser demitido por justa causa naqueles 15 processos era enorme. E ele, que é um profissional da justiça, preferiu fugir a enfrentar o julgamento. Por quê? Porque ele devia ter certeza que ia ser culpado. Mas, enfim, aí aconteceu o seguinte, quem é o suplente? Quem é que vai ser o suplente do Dallagnol? A legislação atual diz o seguinte, você tem dois coeficientes. Um é o coeficiente para fazer um deputado. Deputado federal, o partido precisa fazer mais ou menos 200 mil votos. É isso, né, cara? Isso, 200 mil votos. E você, para ser eleito na chapa, tem que ter pelo menos 10% desses 200 mil, é para fazer pelo menos 20 mil votos. Então, é um coeficiente do partido, que você tem que atingir, o partido para fazer a cadeira, e um coeficiente que o candidato tem que atingir para poder sentar nessa cadeira. Mas isso numa primeira hora. O segundo ponto da lei diz assim, os suplentes que substituirão os eleitos dos seus impedimentos. E não fala dos 10%. Não fala? Não fala dos 10%. Ele fala dos 10% dessa cota para poder se eleger para os candidatos que se elegem, não para os suplentes. Bem. E aí o ministro que fez a cautelar, que não é o Fux, é o outro, é o Toffoli, não. O Toffoli, ele fez o seguinte, ele leu isso com a clareza de ministro do Supremo. Isso está escrito, para ser candidato, para ser candidato eleito, você tem que atingir os 10%. Para ser suplente, é omisso, não fala isso. Então não há por que anular os votos no caso do impedimento de alguém eleito, que foi o caso do Dallagnol. Então eles mantiveram a validade dos 345 mil votos do Dallagnol no Podemos, em função de que, para suplente, não diz isso. Mas contrariaram, inclusive, o nosso TRE. Né? O TRE fez o que a gente chama de interpretação extensiva, né? Para você ser eleito, você tem, para você poder assumir a cadeira como candidato eleito, você tem que ter os 10% do coeficiente eleitoral, dos tais 200 mil votos, você tem que fazer 20%. Se você é suplente que vai ocupar o lugar do eleito, você deveria ter a mesma situação. Mas isso foi uma leitura extensiva que o TRE do Paraná fez. O Supremo fez uma leitura muito restritiva. Ou seja, se está escrito, vale. Se não está escrito, não vale. Entendeu? Não tem que fazer uma interpretação. O TRE do Paraná fez uma interpretação que é lógica. Que se eu, para
se eu fui eleito, eu precisava ter essa condição, eu, como suplente, para substituir aquele que foi eleito, deverei ter a mesma condição. Isso é a lógica. É a lógica perfeita, mas não é a lógica que está escrita na lei. Para suplente não tem essa condicionante. Então acabou virando o Raul, deu 6-3 ontem, terminou ontem 23 horas e 59 minutos, o plenário virtual do Supremo, que decidiu por 6-3 que seria o Raul. E aí não tem... Acabou. Não tem mais volta. Agora o Raul é o Agora o Raul vai, se Deus lhe der saúde e vida, será aquele que vai terminar esse mandato. Paranaguá. Veja bem, você discorreu agora uma política nacional. São 12 horas e 50 minutos. Estou conversando aqui com o doutor Gareto Linhares, engenheiro, político, roda esse Brasil inteiro a convite do governo federal, sempre é chamado para apagar incêndios, resolver pepinos. Paranaguá. Eu mesmo lhe procurei para buscar informações e orientações sobre Paranaguá. Como é que você vê esse momento já de pré-candidatura de tantos para o município que tanto você ama? Olha, eu acho que nós estamos vivendo um momento da política que ela é de polarização. Eu acho que tem que haver muita cautela de tanta candidatura, porque muita gente vai acabar pagando um mico pesado aí. Você tem dois polos hoje da política brasileira. Você tem o que a gente chama de bolsonarismo e você tem uma visão mais à esquerda, mais popular, que é representada pelo PT, PSOL, enfim, por vários partidos que hoje, vamos dizer assim, compõem a base do governo Lula. Esses são os dois polos que tem aí, né? Então, é a eleição que vai um pouco naquela fala da Bíblia, onde dizem assim: se tu não és carne, não és peixe. Se tu não és quente, não és frio, tu serás regurgitado para fora. Tá? Isso quer dizer o seguinte: traduza. Se o sujeito não tem lado, hoje na política brasileira, ele não tem vez. É isso. Por exemplo, nós tivemos um exemplo agora do senador Álvaro Dias. O senador Álvaro Dias, sem dúvida, uma liderança muito forte, histórica, no Paraná, e que saía nas frentes de todas as pesquisas. Todas as pesquisas estavam na frente. O Álvaro fazia 40, 42, 40, 42. Foi para a eleição. Enfrentou duas pessoas que tinham lado. Um que era claramente Bolsonaro e o outro que era da extrema-direita, que era o Moro. Mas que tinha tudo a ver com uma forma de pensar no Paraná. O que aconteceu? O Álvaro ficou em terceiro. Não deu para ele. Ele foi triturado pela falta de lado. Ele não era Lula, ele não era Bolsonaro, ele era Álvaro. E Álvaro ficou só do tamanho do Álvaro. Acredito que Paranaguá, que não está fora do mapa, que não está fora do Brasil, está no Brasil, deverá encontrar na próxima eleição um procedimento muito parecido. A população vai acabar se dividindo entre esses tamanhos polarizados. E se houver uma excessiva divisão de um lado e de uma concentração de outro lado, o lado menos dividido acaba ganhando. Essa é a chamada grande minoria que você sempre me fala nas reuniões? Sim, eu sempre digo o seguinte: Paranaguá vence a eleição o candidato que representar a maior minoria. Aqui não tem dois turnos, né? 2 turnos é justamente para isso, para quem ganhe com 50% mais um voto dos eleitores. Paranaguá não. Paranaguá ganha aquele que fizer mais votos. Pouco importa que ele não seja a maioria. Ele simplesmente é a maior minoria. Então alguém com 30% vira prefeito. Ele tem 70% votando contra ele. Mas ele ganha a eleição. Por quê? Porque esses 70% se dividiram em várias, um fez 20, outro fez 18, outro fez... que somados dá 70. E esse sozinho fez 30, ganhou de 30. Isso é que eu chamo de vitória da maior minoria. Paranaguá... Entendido agora. Tá? Paranaguá é uma cidade em que vence a maior minoria. Num processo polarizado, se houver uma divisão de um polo, o outro polo, mesmo sendo a maior minoria, mesmo sendo minoria na cidade, acaba vencendo porque se torna a maior
das minorias. Entendido. Bem, Linhares, o Garito, a sua participação agora aqui, antes de você partir para o seu almoço, são 12 horas e 55 minutos, estamos aqui já 25 minutos conversando com o Garito Linhares, mas ainda eu lhe perguntaria, você é engenheiro, você conhece bem de tudo que acontece dentro do nosso litoral. Há uma preocupação das pessoas que estão com o governador a respeito dessa vontade do governador de acertar Ponte de Guaratuba. Há um prenúncio de que o governador poderá enfrentar novas barreiras. Isso já é ultrapassado? Poderá acontecer? Você não tem bola de cristal, não. Mas a sua prática. Bom, por que são contra a ponte? É a pergunta fundamental. É porque existem discussões de natureza ambiental, que são algumas de natureza técnica, outras fundamentalmente de natureza ideológica. As técnicas, elas são supríveis, ou seja, você pode fazer um estudo de mitigação, você pode encontrar caminhos que superem isso. As de natureza ideológica, a chance é muito pequena, porque a pessoa tem um conceito de que a ponte agride o meio ambiente e ele é um conservacionista. É um direito também de cada um ter isso. Do outro lado, existem outros pequenos interesses, naturezas de interesse econômico, às vezes até para manter a balsa que custa, enfim, essa coisa minúscula, pequena. Tá? Outras são de natureza, às vezes, de comunicação, Galo. Eu acho que a questão da comunicação é muito importante. Muita gente tem medo da ponte como se ela fosse estragar urbanisticamente o outro lado, né? Eu tenho minha casa aqui, ela está tão bem assim, eu não tenho um volume tão grande de gente aqui, e essa ponte vai alterar completamente o perfil de utilização da minha região. Que bobagem, que bobagem. Porque a ponte, se não for a ponte, vai ser a balsa. Só vão pôr mais balsa, enfim, se tiver demanda, se tiver economia, se a economia estiver bem, que possa haver investimento em imobiliário na praia, ela ocorrerá. Com ponte e sem ponte, certo? O que você tem, isso sim, é que regular de forma correta o tráfego de caminhões, porque, evidentemente, o tráfego de caminhões crescerá, certo? E existem interesses até, muitas vezes, de questões comerciais, que não vai sair pelo porto de Santa Catarina, porque sai por Paranaguá, porque na balsa não passa o caminhão, e vice-versa. E não sai por Paranaguá, sai lá por Santa Catarina, porque não passa. Então, existem interesses dessa natureza, também interesses de operações logísticas, que a ponte não saia. Para que cada feudo continue tendo a garantia de demanda dentro do seu feudo. O Garito, como último, Paranaguá, voltando mais um pouquinho de Paranaguá, né? Você Paranaguara, seu pai é um dos maiores empresários que Paranaguá conheceu, o doutor Linhares, conselheiro político de muitos, né? Orientador, mas para finalizar, 2 momentos em Paranaguá. O que é que te entristece, se é que tem alguma tristeza, em relação a Paranaguá no que diz respeito à política pública? E o que você gosta, se é que tem, para dizer isso no âmbito também de política pública? Olha, o que me entristece eu falo depois, mas o que me alegra é ver quanto Paranaguá tem melhorado. Paranaguá melhorou muito na sua carga, muito. Aumentou violentamente a movimentação do porto, aumentou na sua eficiência. Tá? O porto hoje é o segundo porto do país e de altíssima eficiência por metro de cais, talvez o mais eficiente porto por metro de cais do país. Isso me deixa muito alegre. Me deixa alegre ver que a gente chega no porto e tem as vias todas concretadas, e esse concreto aumenta a potência, a capacidade do porto. Eu fico alegre de ver esteiras, tubos, engrenando as áreas de iniciativa privada junto com os berços públicos, e isso fazendo Paranaguá ser essa movimentação fantástica que ela tem hoje. Isso tudo alegre. O que me deixa triste é passar na rua 15
na rua 15 de novembro, lá de Paranaguá, a rua que já foi a principal rua da cidade, e vende-se, aluga-se e casas depedradas, o negócio todo decadente, sabe? Isso deixa muito triste. Por quê? Porque nós precisamos encontrar caminhos para recuperar isso. Porque isso representa uma dificuldade econômica para a nossa juventude, para geração de empregos, e, ao mesmo tempo, continua me entristecendo quando eu vejo que toda essa movimentação de porto, toda essa movimentação de carga, às vezes, não é compartilhada pelos nossos garotos e moças, e moços e moças que vivem em Paranaguá, porque não foram treinados e habilitados para ocupar esses lugares que são bem remunerados, que são bem pagos e que são de comando nessa atividade toda. Eu acho que essas são as duas coisas que me deixam triste. De não ver Parnanguara no comando dessas operações, no comando dessas empresas, ou ocupando os principais lugares. Tem melhorado muito, tem evoluído, mas nós precisamos evoluir mais isso. E segundo, ver o estado que o centro histórico começa a ter de incapacidade da utilização como atividade econômica. Talvez, e aí é uma discussão que passa pela Câmara, talvez tenhamos que fazer um programa de incentivo fiscal, redução de ICMS, redução de ISS, redução de IPTU, para quem se instalar ali. Empresas que se instalem ali terão algum benefício fiscal, algum benefício de alguma natureza, para a gente resgatar esse centro histórico, que é tão belo, que é tão importante, que tem uma proteção do IFAM, enfim, tudo isso, e que hoje você passa na Rua 15, nossa, né? Você vê tanto prédio em estado de calamidade. A prefeitura faz lá algumas coisas e tal, está até arrumando, trocando o piso, mas isso tudo é pouco. É pouco, porque o que nós precisamos é uma intervenção de natureza fiscal e econômica, para recuperar a capacidade de atividade de uso daquelas áreas. Claro que ter um pavimento melhor, arrumado, é importante, está fazendo a zeladoria, que é a função da prefeitura. Mas nós precisamos ali aumentar a discussão de como é que resolve isso. Aquilo não pode ser uma rua quase fantasma. Ô Gareto, muito grato pela sua participação, né? As suas orientações, a sua aula, o seu sentimento, e dizer que a sua emissora está à sua disposição quando for necessário a sua participação. Fico muito feliz com essa informação. Às vezes eu tenho minhas dúvidas, mas... Pessoal, muito obrigado, Galo, muito obrigado. É sempre uma alegria falar com você, falar com o nosso ouvinte, com o nosso internauta, falar, enfim, com a nossa cidade. E dizer o seguinte, Galo, ainda bem que a gente pode ficar mais feliz do que triste, andando e vendo Paranaguá e pensando nela. Mas temos muito a fazer. E para isso eu acho que é fundamental que a cidade se una em cima de um projeto para a cidade. Porque tem muito candidato, Galo. Agora, quem está pensando em fazer um projeto para a cidade? Eu acho que devia ser obrigação começar pelo projeto. Eu quero ser prefeito para ser, ou eu quero ser prefeito porque eu quero ser instrumento para fazer isso para a cidade? Eu acho que nós temos que sair das candidaturas do eu quero ser para eu quero servir a um projeto. Essa é a minha visão, que é aquela que talvez ajude mais a cidade. Muito bem, 1h mais 4 minutos. Vamos ouvir já agora o Puruca. Vou falar sobre drogas aqui do programa. O Gareto, um abraço, muito grato. Aí, vamos pro intervalo, voltamos já. Vamos lá, Léo. Sapeca! Em todo galo, nasce do ovo. Esse galo nasceu do povo. Em todo galo, nasce do ovo. O programa do galo é para o povo. Curta e compartilhe nosso canal, se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. A sua empresa ou residência foi arrombada e você não se sente seguro? Contrate o serviço de monitoramento de alarmes com a RJ Sistemas de Segurança, que possui equipe tática e técnica treinada para deixar você e sua família muito mais segura. Através do app RJ Mobile, você pode acompanhar o seu alarme e câmeras. Ligue e agende seu orçamento. 3424-4324 ou 3722-4322. RJ Sistemas de Segurança. Sua vida muito mais tranquila.
O universo feminino tem vez e voz aqui na Ilha do Mel FM, com o programa Do Que Elas Gostam, todo sábado a partir das 10h30 da manhã. Sintonize 90.3 ou procure nas plataformas YouTube e Facebook por Ilha do Mel FM. E acompanhe comigo, Bárbara Rodrigues, no audiovisual. Entrevistas emocionantes e inspiradoras que refletem a luta feminina por igualdade de gênero. Do Que Elas Gostam, o programa que prova que lugar de mulher é onde ela quiser. Ilha do Mel FM, a rádio que você vê. Curta e compartilhe nosso canal. Se inscreva, ative o sininho e fique por dentro da melhor. Ilha do Mel. A rádio que você vê. De segunda a sexta, você curte o programa audiovisual em que a única regra é a sua diversão. Algazarra! Às 16 horas, no rádio, Facebook e YouTube da Ilha do Mel FM. A rádio que você vê! Entrevistas, talk shows, humor e muita algazarra para fechar o seu dia com muita energia positiva. Acompanhe o programa mais tarja preta do seu rádio, Algazarra, de segunda a sexta. Ah, meu irmão, é 16 horas, hein? Na Ilha do Mel FM. Aprecie sem moderação. O universo feminino tem vez e voz aqui na Ilha do Mel FM, com o programa Do Que Elas Gostam, todo sábado a partir das 10h30 da manhã. Sintonize 90.3 ou procure nas plataformas YouTube e Facebook por Ilha do Mel FM. E acompanhe comigo, Bárbara Rodrigues, no audiovisual. Entrevistas emocionantes e Ilha do Mel. Essa é minha rádio. Ilha do Mel. Quando você doa o seu imposto de renda para o Hospital Pequeno Príncipe, sabe o que acontece? Você deixa a vida de muitas crianças mais colorida. Doe seu imposto de renda e ajude o maior hospital pediátrico do Brasil a continuar salvando a vida de milhares de crianças e adolescentes de todo o país. É fácil e não custa nada. Em todo galo, nasce do ovo. Esse galo nasceu do povo. Em todo galo, nasce do ovo. O programa do galo é para o povo. Na televisão. Ah, é? É toda. Vamos lá, eu tô conversando nos bastidores aqui, o Léo. O Galo, tá no ar! Ei, Galo, acorda, Galo! Tô num papo bom aqui, já tá aqui o Puruca. Vai conversar com a gente sobre a questão drogas. Eu quero até dar uma notícia para ele aqui também. Você que participa através das nossas redes sociais, eu estou aqui, ó. Richardson Pazinato, bom dia. O Sérgio Massulim, alô, Sérgio Massulim. Gente fina, esse é político garrado. É o Bom Dia, Galo Ilha do Mel FM, Verdade, Galo, Valdir Viana. Deus existe um só. Tem bastante político querendo ser o poderoso. KKKK. Fernando César, até que enfim, tá bom. Josiano dos Santos, boa tarde. Sérgio Massulim, Galo, você fica atrás do ao vivo, não aparece o seu rosto. KKKK, é coisa do Léo. Ele me sacaneia, ele me tira do ar aqui. E também o Luiz Francisco. Tá? Vocês podem participar conosco através das nossas plataformas. Tá? Você vai para o YouTube, você vem também no Facebook da Ilha do Mel FM. Cuidado! Mataram mais um menino. Hein? Mataram mais um. Tiro da cabeça. Atenção, mataram um menino aqui no Rio Itiberê, um tá paraplégico, outro morreu, troca de tiro entre traficantes, Calma. Notícias todos os dias nós temos. Todos os dias. A respeito do que acontece nas ramificações das drogas. E eu estou aqui com um exemplo, senhoras e senhores. Eu estou com um exemplo aqui no meu programa, nesse momento, na Ilha do Mel FM. Um exemplo que deu certo. Puruca. Quando eu estava conversando aqui nos nossos bastidores, eu estou me preparando para entrevistar uma pessoa que é diretor de uma casa de recuperação, um homem que entende o que acontece, e estou achando que é simples um técnico, um profissional. E ele falou: Galo, eu usei 20 anos droga. É isso, Puruca? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Galo. Boa tarde a todo o povo aí da Ilha do Mel.
Foi um prazer até encontrar o Garito Linhares aqui. Feio, né? Bonito. Em outra oportunidade, eu estava falando para ele que a gente se encontrou no Porto de Santos, né? E eu falei lá, pô, tem um Parnanguara aqui representando a gente também, né? Então, para mim é um privilégio estar aqui. E falar da minha vida de drogadição, hoje as pessoas me perguntam, igual você também falou, posso falar isso? Eu falei, pode. Por quê? Porque isso, acredito que não por mim, mas seja de exemplo para outras pessoas e para outras famílias, né, que abandonaram aí, por um motivo dessas pessoas terem se desviado ao longo do caminho. Mas antes de você discorrer exatamente, eu tenho uma curiosidade, tá? A droga. Você entrou na maconha e eu quero saber o que faz a cabeça do cidadão para prosseguir. Com quantos anos você entrou? Com quanto tempo você ficou experimentando e o que você experimentou? Eu comecei muito cedo, né? Comecei curiosidade, a minha foi curiosidade. E hoje a gente faz pesquisas sobre como a pessoa conhece a droga e ainda é a curiosidade. Ainda é curiosidade? Ainda é curiosidade. As pessoas saírem para uma balada e conhecer, né? E não foi diferente comigo também. E começa-se como a porta de todas as drogas, chama-se álcool. Né? O álcool? O álcool eu acredito que todos que estão aí me assistindo, né, podem até refletir melhor. Como é que foi que começaram? Bebendo. Bebendo? A bebida é uma porta para todas as drogas. Depois do bêbado? Depois do bêbado se cura o porre com outras coisas. E depois você vai vendo que é bom porque cura uma coisa e no final da história você se vicia por outra. E aí você já tem dois problemas, o álcool e a cocaína. O Puruca, você é jovem ainda. Você é jovem. Obrigado pelo jovem. Não, você é jovem. Claro. Na sua juventude, não nesse segundo momento de jovem seu, mas no teu primeiro momento de juventude curiosa. Certo. Você me diz, e isso me chama a atenção para um detalhe, que a curiosidade leva para o álcool, que é a porta de entrada do resto do inferno. Exatamente isso. Tá. Quando você entrou, foi a curiosidade, mas a curiosidade foi falta de organização educacional dos nossos governantes? Não havia uma opção para você dizer, não vou lá, eu tenho o apoio do governo para mim fazer isso, vou fazer aquilo, então, ou nada a ver? Eu estava falando agora com a Cauane ali fora agora, trocando uma ideia com ela, e eu estava falando exatamente isso. A gente se falou muito, né, há algum tempo atrás, já vou responder a tua pergunta em cima dessa. A gente se falou muito de uma pandemia, né, você falou muito aqui também, nos seus programas, muita gente morrendo da gripe, né, do Covid, mas eu estava dizendo para ela agora há pouco, existia já uma pandemia há muito tempo atrás chamada droga. E assim, no meu ponto de vista e no meu ver, que trabalho há 17 anos com isso, o governo em si, os órgãos que deveriam ver, não tinham esse olhar para a droga como uma pandemia, como era o... Não que, interessante essa colocação. Mas se você for olhar, a droga estava antes do Covid, não existia, e era uma pandemia, ninguém sabia mais o que fazer antes da pandemia. Então, assim... acredito eu que começa-se dentro da escola, né, Galo? Eu acho que o governante os governantes nossos tinham que ter uma visão maior, investir mais, porque é uma pandemia e a educação lá no começo vai fazer com que essa pessoa já conheça através de profissionais que vão falar e vão trabalhar em cima disso. Então, eu não tive isso na minha escola. Ninguém me falou que a droga era ruim. Entendeu? Então, ao longo do tempo, eu fui vendo que a droga era boa. Até... Bebeu, depois da cachaça, permita-me. Galo, eu vou falar uma coisa aqui que eu acredito que todo o pessoal que vivem ainda na drogadição, ou já saíram da drogadição, vão concordar comigo. A droga é uma paixão. Paixão? Quando a gente conhece, ela vira uma paixão. Acredite se quiser. E a droga vira uma paixão. As pessoas, você olha hoje, as pessoas não estão matando por causa da droga? Um instante só, por favor, muito importante esse trecho aqui, atenção, Léo. Um homem que viveu durante muitos anos na drogadição, no álcool e todo tipo de droga, ele mesmo me falou aqui. Me fala agora algo que me derruba da cadeira.
que a drogadição é uma paixão? Quando se conhece, sim. Quando se conhece, sim. Vira amor? Vira amor. E você troca tudo. Eu canso de dizer lá na comunidade, na Desafio Jovem Betel, eu digo para as pessoas, quando eu tenho um dia de palestra lá, eu digo que quando a gente conhece a droga, a gente começa a trocar tudo por ela. Como? Troca tudo. Troca o convívio familiar, você já não quer mais estar com a tua família, você quer estar com as pessoas que usam droga, você troca as tuas coisas pela droga. Se você olhar as pessoas hoje na rua, você olha as pessoas como se elas não existissem mais. Como se elas estivessem ali só... Volta um pouquinho, interessante, atenção, porque aí você está falando já dos labirintos da mente, isso muito me interessa. Quer dizer que quando você está nesse momento do ufanismo, digamos assim, da droga, não é? Já não é mais o álcool, mas é a cheirada da cocaína e coisa que o valha, então a sensação, veja bem, Puruca, que eu tenho, que a gente chama de uma forma errada, parece zumbis. Porque não olham mais pra gente. Você passa e parece que você está invisível. Exatamente. Me repita isso, por favor. Quando a gente conhece a droga, ela é um amor à primeira vista. Então a gente começa a se apaixonar e começa a se aprofundar, a gostar, a querer. Porque todo o início de uma pessoa que começa na drogadição, Galo, ela se apaixona por ela. É um amor, assim... Não tem nem comparação, parece que o amor, ele cobre qualquer outro tipo de amor. Eu digo assim para as pessoas, você troca teus bens, você perde tudo por ela, você perde a tua família, você deixa do convívio familiar, você sai do meio da sociedade, tudo pela droga. É um amor que no final você não consegue mais, pessoas morrem nela, você sabe disso, você acabou de dizer aqui, pessoas morrem apaixonado por ela e não consegue se desvincular mais. Chega um certo ponto que você odeia ela. Peraí, Puruca, vamos por etapa. Vamos por etapa. Não, você está confundindo minha cabeça. Peraí, você fala de amor. Tá. Realmente, às vezes um cara diz assim, tem até uma piadinha nesse momento aí, que a mulher chega e fala para ele assim, amor, o padre que celebrou o nosso casamento morreu. E ele responde, o mal que se faz aqui é que se paga. Agora, esse amor que você fala é parecido com aquele amor que de repente o cara fala assim, fulano de tal matou por amor. Matou o homem ou matou a mulher porque ele amava tanto aquela mulher que ele passou a odiá-la e a matou. É esse ódio também? Olha só, Galo. Chega-se um certo ponto da vida de uma pessoa que já está aprofundado há anos nas drogas. Ele já começa a querer, ele vê que ele perdeu tudo e ele começa a passar por casas de recuperação, por internamento compulsivo, porque ele já não consegue mais se comportar no meio da sociedade. Ele se dá conta que ele precisa largar aquilo. E aí que vem o ódio. Você tenta largar e não consegue. Por que hoje a gente... Opa, peraí, você é muito bom nesse assunto, cabra. Quer dizer, tenta largar e não consegue. E que sofra a família. E sofra a família. E a gente vê aí, quantas pessoas, eu estou te falando, eu estou conversando com você aqui e meu celular está aqui apitando aqui de famílias pedindo ajuda. Então assim, você pergunta hoje para uma pessoa na dependência química já avançada se ele ama a droga agora. Não. Só que agora a droga tomou conta do corpo dele, do organismo dele, da vida dele, e ele se acha um inútil hoje e não consegue sair. Começa a odiar, mas não consegue parar. E aí vem a ajuda de comunidades terapêuticas, de governo, de escolas. É isso que eu digo para você. Aí começa a odiar, querer largar, e aí precisa de ajuda. Impressionante. Aí precisa de ajuda, Galo. Mas a família nesse... Porque, veja bem, enquanto eu como comunicador, diversas vezes eu recebi famílias fazendo um apelo que você conhece bem. Me ajude, Galo, internamento. E é uma burocracia para conseguir internar um dependente. Eu quero te perguntar, você vai me orientar. Qual é a melhor maneira que nós, na comunicação, chamamos uma pessoa que é viciada? De viciado, de drogado, de dependente, aquilo que não ofenda. Qual é a palavra certa para dizer assim? Eu trato mais como uma pessoa doente. Doente. Porque ela passa a ser doente, né? Ela passa a ser doente. Ela passa a ser doente, porque quando ela está volto a repetir, num estágio muito avançado, ela não responde mais por si própria. O cérebro não funciona mais? A vida dela é pensar na próxima dose, na próxima bola, na próxima cheirada, na próxima fumada. Então ela começa a esquecer das coisas que eram bom e viver só para a droga.
Por que hoje as famílias sofrem muito por internamento? Por que querem... às vezes eu vou visitar famílias, Galo, que me chamam para ir nas casas aí. Quando eu chego lá, tá a mala pronta, sem eu conhecer elas. É muito interessante isso. Mala tá pronta para a pessoa ir embora. Para a gente internar. E aí eu digo assim, olha como é que é, chega a ser engraçado, Galo. E aí a família fala, tá aqui ele aqui, ó. Pode levar ele e tal. Eu falo, não, calma aí. Aí tá a família já abraçando, já com tudo pronto, com as malas prontas. E aí eu fico olhando como a gente tem uma certa experiência. Eu digo, mas cadê o rapaz que quer internamento? E ele não está ali no momento. Quem quer, Galo, começa a ser a família, porque já não aguenta mais aquele cidadão roubar todas as coisas de dentro de casa, começa a amedrontar os pais, enfrentar, bater, entendeu? Para ter dinheiro, para ter as coisas, começam a roubar. Então, quando a gente chega nessas casas, as pessoas começam a querer mudar. Leve embora. Por favor, me livre disso. Eu tive agora, essa semana, na casa de uma família, e não é culpa da família, mas é porque elas têm um tempo de tranquilidade em casa. A mãe olhou para mim e disse assim, agora eu tô dormindo. Agora eu estou mais aliviado. Mas veja aqui uma coisa, você fala de doença, certo? Então eu tenho um doente em casa, eu levo para o médico, eu dou remédio e eu estou ali acompanhando ele porque eu quero a cura dele. Tá? Eu sei que ele vai ser... Ou ele cura, ou ele acaba morrendo. Tá? Vamos lá. Na questão dos nossos drogaditos, né? Como é que a família, o momento da família é, eu quero me livrar, Puruca, leve embora o meu filho que eu tanto amei. Você fala de amor e ódio. Então, nesse momento, a família faz isso por amor ou por ódio? Por amor. Por amor? Por amor e porque compromete já a família em si. Porque veja bem, Galo, você tem a tua esposa e você tem os teus filhos. E você tem um filho com problema com droga. Para quem você vai dar mais atenção? Para o teu filho que tem problema com droga, certo? Perfeito. E os outros filhos já começam a dizer, pô pai, você só fica olhando para ele, só dá as coisas para ele, ele vai lá e rouba, ele me rouba o senhor, rouba a mãe, rouba a casa, e o senhor dá atenção para ele. Então começa a criar um atrito dentro de casa. Você quer ver um exemplo? Eu já vi casais que separaram porque... a mãe queria ficar 24 horas, chama-se codependência. Codependência? Codependência. O que é isso? É a mãe que quer viver a vida do filho. Como assim? A mãe que larga de fazer os seus afazeres em casa, ou então vice-versa, o pai, e começa a querer viver a vida dele, aonde que ele está, buscar ele na madrugada, pegar nas biqueiras, pegar no traficante, pegar para... Entendeu? Ela Medo que ele morra? Medo que ele morra. Começa a não dormir mais. Qualquer momento está ali vendo se tem uma notícia do Galo ali, ver se morreu, qual que é o nome. Então ela vira uma codependente. Chama codependente? Codependente. Veja bem, nesse momento, permita-me, só uma curiosidade, tá? Quando está o drogado, ele chega no momento que ele chega no auge. Às vezes o cara fala assim, estou numa nice, eu estou viajando. Por que sai esse palavreado? O que isso... Esse é o momento do amor, é lua de mel ainda? Lua de mel ainda. É lua de mel. As pessoas quando usam droga, eu digo assim, ó, droga é ruim. Para quem está usando não é, Galo. Para quem está usando, e o pessoal que está me ouvindo aí, que está me assistindo, eles sabem. Droga, quando se começa a usar, é bom. Então me responda uma coisa. A STF agora está votando a lei aí. Estava vendo ali agora. Você sabe, eu não sei. Jean Williams. Entende? Entende? Então estavam votando a lei porque aí aquele que usa até uma certa quantidade, ele vai ter um documento, seja passaporte, sei o que, vai ter um documento. Opa, polícia, parou! O que é esse pacotinho? Não, senhor polícia, tá aqui, ó. Eu posso usar, eu sou usuário. Vai ser uma confusão, porque a polícia não vai ter balancinha para ver quanto que tem. Vai no olho, vai na prática, mas eu te pergunto. Esse momento do nosso país, eu falei agora há pouco aqui de política do país, com o Garito. Com você eu falo do momento de drogas. O STF, já vamos chegar naquilo que você faz de bom para essas famílias e para esses doentes. Esse momento do nosso país, presta atenção, você que está me assistindo aí, você que tem alguém na família dependente, alguém que é drogado, ou você que é drogado, escuta bem. O país resolveu adotar um viés para legalizar a droga, porque não aguenta mais. E talvez pensem assim, com isso eu vou eliminar o traficante,
estão enganados, na minha ótica, mas não, eu vou eliminar a figura do traficante, vai diminuir o lucro dele, vai ser legalizado, uma parte pode plantar em casa, só fêmea, umas explicações técnicas que eu não conheço. Certo. Esse momento do país não é tardio em relação a salvarmos aqueles que estão com o pé enfiado lá e que já estão no momento do ódio? Olha só, Galo, eu vejo, de medicina eu não entendo, mas assim, a gente tem visto muito a medicina bater também sobre isso, que a maconha está curando aí pessoas de alguns problemas e tal. Tá. Digo eu, né, no meu ponto de vista, eu acho que droga é droga, né? Boa. Tô com você. Droga é droga. Eu acho que droga é droga. Para mim, ela nunca vai aliviar nada. Pelo contrário, ela acabou com a minha vida, né? Ela destruiu praticamente a minha vida, só não tirou a minha vida em si. O resto foi perdido. Foi mais ou menos igual a Bíblia diz do Jó, né? O diabo falou para Deus, vou arrancar tudo dele, Deus, menos a vida. Menos a vida. E tem muitas pessoas que estão nos assistindo agora, Galo, que estão se colocando no meu lugar. Estão vivos. Mas você acha que o nosso judiciário está no caminho, pelo que você respondeu, não, né? Eu acho assim, Galo, que tudo tá se pensando, porque é uma pandemia. Está sem controle a droga, né? Ela já não tem controle há muito tempo. Então, existem várias partes aí que cada um dá a sua opinião. Eu digo o Congresso hoje liberar para aliviar as famílias ou para tirar um pouco o corpo fora, para dizer, estamos fazendo alguma coisa, eu digo, continuo batendo. Droga para mim é droga, Galo. Veja bem, você faz agora, eu quero entrar no trabalho. Você já me deu uma explicação, me deu uma aula. Não explicar, é muito bom conversar com você, você está dando uma aula. Porque tem apresentador que pensa que é Deus, outros têm certeza que é Deus, né? Que sabe tudo, que é o Papa, sabe merda nenhuma. Mas veja bem, coisa nenhuma, desculpa aí os garitos aí. Então veja aqui uma coisa. Eu quero falar agora, senhoras e senhores, na questão do que o Puruca faz. E pergunto, já estou pensando aqui, será que ele não corre risco de querer matar ele? O traficante vai matar, bom, está tirando o cliente dele. Como é que é essa parada aí? Eu estou mostrando uma imagem agora de uma reunião onde o Puruca pode explicar o que é essa imagem que nós estamos assistindo agora, Puruca? Esse aí já é um outro processo, tá, Galo? Esse aí é um processo... a gente junta aí na segunda-feira, é um projeto chamado Amigos dos Amigos. Peraí, então não entra nessa ainda. É outro momento, segura um pouquinho a imagem, que eu quero terminar a questão da droga desgraçada, da maldita cocaína, etc. Mas deixa eu te falar uma coisa, Galo, que você tocou aqui para mim não perder a visão daquilo que eu estava... a gente não tem nada contra o traficante, a pessoa que vende. A gente combate a droga para que a pessoa aqui não está tratando... não conheça a droga. Mas sabe por que, Galo, que eu digo? Nós estamos num programa policial, eu estou num programa de recuperação. Mas você sabe por que eu digo isso? Porque muitas pessoas que foram traficantes, hoje elas estão com a gente lá na comunidade. Você entendeu? Então a gente trata... O dependente químico, seja ele quem for. Amanhã essa pessoa pode se arrepender e querer ajuda, e a gente está lá de portas abertas. É verdade, Puruca, ainda dentro desse caso aí, você falou de curiosidade, que em uma certa ocasião, os traficantes, um traficante muito famoso em Curitiba, que acabou morrendo há uns anos atrás, numa troca de, sempre dizem troca de tiros, né? Que ele conseguia aliciar lá do seu bairro em troca de camiseta da moda, de tênis, para pegar os aviãozinhos. Isso existe realmente ou é papo furado? Existe, bastante ainda. Bom, vamos lá agora então para o trabalho. Eu quero primeiro ser portador de uma notícia para você, tá? Isso eu falo em nome do Dr. César, que é o nosso vice-secretário de Saúde. Trago também uma informação do Beto Preto, que eu conversei há um tempo atrás, desde o momento que o Leonardo disse que ia tentar, através do nosso Claudino, trazê-lo ao programa, e ele manda colocar para você, se for, uma coisa ainda asfaltada, eu estou fazendo uma ponte, quero muito colaborar com você nesse programa, que ele poderá colocar à sua disposição médicos, ele coloca, e eles pagam, o médico, desde que tenham o local, eles vão fazer uma ponte, o Galo levará ou trará eles até você, para que você possa dizer, eu quero o médico ou eu não quero o médico.
Se você disser, quero o médico, quero a medicina junto, o custo será todo através do governo do Estado. Então, para abrir a conversa, o que você faz, depois que você ficou tantos anos, mas em que momento do ódio contra esse grande amor da tua vida, que você casou, se apaixonou, lua de mel, ficou e tal, e chegou o momento do divórcio. Eu me divorciou, mata essa droga, não é? Em que momento o Puruca parou e o que aconteceu para você dizer, eu vou largar de você, desgraçada? Eu acho que, eu acredito, digo por mim, digo também para as pessoas que estão assistindo, que viveram isso. Enquanto você não se amar, voltar a se amar, olhar para você, não adianta, eu sempre digo assim, não adianta você, Galo, não adianta todo o pessoal que está nos assistindo aí querer que eu mude. Mais perto do microfone, ele gritou lá. Não adianta a família querer, todo o pessoal do governo querer, e o ator principal da cena não quer. Sou eu, Galo. E eu não me amo, porque eu comecei a amar a droga que eu deixei até de me amar. Então, quando eu reconheci que eu não me amava mais, que eu não dava bola mais para a minha vida, aí eu vi que estava para o fim. Então, quando eu decidi a me amar, voltar a me amar, voltar a querer algo de mim, a querer crescer, é isso que eu passo hoje para as pessoas, elas têm que voltar primeiro a se amar, porque eu não posso dar aquilo que eu não tenho, Galo. Mas me conta aqui, como é que foi essa mudança? Qual o sentimento? Que falam muito da fase da abstinência, que o cara começa a se coçar, o cara faz xixi na calça. Isso é real? É real. Dentro da casa de recuperação existe muito isso, né? As pessoas tem que levar no médico, porque passam tempos assim e tal, e ficam muito na abstinência. Mas assim, eu na verdade, eu resolvi a me dar uma oportunidade. Falei, vou pular. Como é que é? Você resolveu dar uma oportunidade? Dar uma oportunidade, mas vou dizer por quê, Galo. Vou falar em parte espiritual, tá? Eu descobri que a única pessoa que poderia mudar a minha história era Deus, era eu, se eu buscasse Deus. Como que busca Deus nessa situação? A Bíblia diz que quando a gente está fraco é aí que a gente está forte. Quando a gente está forte é aí que a gente está fraco. E quando eu fiquei fraco, eu fui buscar algo que eu falei, se existe um Deus, eu quero conhecer esse Deus e quero que Ele mude a minha história. Você disse isso? Eu disse isso para mim usando uma vez. Você estava usando... Peraí, atenção, senhoras e senhores. Aqui está Puruca, tá? Usuário por 20 anos, quando ele me contou aqui coisas incríveis que eu estou aprendendo com ele, graças à Ilha do Mel FM. Eu tenho aqui vários comentários, por exemplo, Daniel Pereira, boa tarde, Thiago Soares, líder, você deve conhecer você, ó. Alessandro Gonçalo, com 2 L's, líder. Alessandro Gonçalo, te amamos, melhor homem que existe, isso é pra você, Puruca. Olha aí, ó, André Santos, boa Puruca. André Santos, líder. André Santos, projeto amigo dos amigos, eu faço parte 4 anos de vida nova. Paulo Muran, estamos aqui direto da Europa. Alexandra. Aí, garoto. Alexandra. Hein? Agora, então, você me fala que botou Deus na tua vida. E tá usando droga? Me conta como é que se deu essa simbiose. Você sabe, o dependente químico, quando ele está num estágio muito... 1h30 agora, 1h34. Quando ele está muito avançado, ele não tem mais a quem se pegar. Nem a família. Não é que a família não quer, nós nos afastamos da família. Por quê? Porque a gente já vai para pedir alguma coisa, ou a gente vai para mentir alguma coisa, ou para ganhar alguma coisa. Então, a gente se sente envergonhado de voltar para a família. É aí que a gente fica sozinho. E aí que começa o ódio. E aí se fala, pô, é eu e quem mais agora comigo? É eu e Deus. E aí quando você começa a escutar as pessoas que são evangélicas, né, e tal... você começa a ver que está dando certo para aquelas pessoas, e eu falei, eu quero conhecer esse Deus. Peraí. Isso é muito sério para mim, é muito importante para mim. Na Ilha do Mel FM, exatamente, a 1h34, né? Desse dia 10 de junho, é um marco importante na comunicação do país. A Ilha do Mel FM é uma das poucas emissoras, é a única que eu conheço, que abre nesse momento a porta e para aprendermos como lidar com a questão drogas. Aqui estou com um líder chamado Puruca,
que me conta, no momento você estava usando a droga e aí eu me amo, esse momento ali, Puruca. Olha só, Galo, tem um cidadão ali falando o seguinte: tamo junto, pai. Meu orgulho, meu exemplo. E nesse momento o Puruca se emociona. Aí que eu digo pra você. Aí pode chorar, pode chorar. É aí que eu digo pra você. Ó, meu primo aqui, Fábio Costa. Galo, parabéns pelo programa, muitas informações. Tiago Soares, eu e o pai se abraçando na foto. E aí o que acontece? Eu já era pai, né? E eu não amava mais meus filhos, nem ninguém, né? E eu amava a droga, né? E quando eu me dei a oportunidade, eu falei, se existe um Deus que pode mudar a vida de muitas pessoas... Olha aqui, Alessandro Gonçalo. Saímos do lixo para luxo, graças a Deus e esse homem. Ricardo Firmo da Cruz Firmo. Uhul! Tô quase 8 anos limpo, graças a esse projeto de Deus. Amigos dos amigos. Então, quando eu conheci, eu comecei a buscar um Deus que eu não conhecia. Mas você não me explicou ainda. Como é que foi isso? Você estava usando droga, cara. E aí eu disse assim, ou eu paro com a minha vida, ou muda a minha história. Se existe um Deus que pode mudar mesmo de verdade, muda a minha. Então você acha que o Deus que nós acreditamos, naquele momento da Bíblia, vou contrariar um pouquinho só a Bíblia, quando diz assim, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 do outro lado, quer dizer que esses caídos, Deus pode buscar? Mas a Bíblia também diz que, poucos passarão pela porta estreita. A Bíblia diz. E aí as pessoas falam, pô, então quem que vai? Quem que é esses poucos? Quem? Tem que ser você, tem que ser eu, nós somos os poucos. Então, aí eu entro naquela questão do Garito, uma grande minoria. Eu quero ser os poucos, Galo. E eu decidi isso para minha vida. Eu quero ser esses poucos que vão entrar pela porta estreita. Ela é difícil? Mas ela é compensador. Em que momento você sentiu? Você pediu para Deus? Sentiu alguma mudança? Mas assim... Deus não muda a tua história se você não der o primeiro passo, né, Galo? Importante isso, atenção. Entendeu? Aí. Atenção, senhoras e senhores. Olha essa frase. Como é que é, Puruca? Jamais Deus vai mudar a história não só do dependente químico, né, Galo? Da tua vida, da tua trajetória. Deus não vai mudar ela também, Galo. Porque respeita o livre-arbítrio. Deus dá o livre-arbítrio de eu e você escolher. Você escolheu traçar um caminho certo. Deus falou, agora eu vou te ajudar, filho. Então, naquele momento, você entregou o fardo para ele e falou, tá aí, ó. Tá aí a pipineira, e agora? Eu vou te dizer, eu continuei usando outros ainda, mas algo mexeu comigo. Só que eu comecei a fazer... Então você dava uma fumada e dizia, aí, Deus, tô aqui ainda. Não, eu comecei a querer renunciar àquilo e lutar comigo mesmo, com as minhas vontades. E o que acontece? Hoje eu falo para esse projeto aí, né? Todo esse pessoal desse projeto que está falando, eu digo assim para eles, faço certo, que o certo é certo. E só o certo dá certo. Por quê? Porque se a gente tentar fazer algo errado na drogadição, a mudar a história, não muda, Galo. Ou seja, Deus não precisa de mãozinha. Ele quer a tua vontade. Que é a minha vontade. Quando eu comecei a fazer certo, tem pessoas aí que, 8 anos, 7 anos, 5 anos, faz parte desse projeto que a gente coordena lá. Foi isso a mensagem. Faço certo. Lute. Como é que é esse projeto? Olha aqui, Direne Filadelfo. Direne, eu parei de usar faz 8 anos, faço parte, pai. Deixa eu só abrir um parênteses nesse casal aí, Direne e Ricardo. Viveram a vida inteira nas ruas, o casal. E até que um dia a mãe delas, uma senhorinha com a filha, levaram ela nesse projeto daquelas pessoas ali. E elas chegaram lá literalmente destruídas, como você falou, toda destruída, ela e o marido. A mãe levou. E eles estão há 8 anos no projeto e não precisaram de internamento, Galo. Sabe o que aconteceu? Não. Eles descobriram o verdadeiro amor. E quando a gente se reúne, é uma felicidade. Eu quero ter o prazer de te levar nesse projeto. Eu quero. Então me diga uma coisa, na Bíblia que diz lá que 3 coisas permanecerão. A fé, a esperança e o amor. A fé, a esperança, mas o amor... É isso, então? É o maior. Se você perguntar aí para todas essas pessoas aí, ó, audiência aí, hein, Galo? Samanta, já estamos chorando. Eu me emociono. Porque eu tenho pessoas muito ligadas ao Galo que são dependentes. Conheço um jovem. Quem não tem, Galo? Quem não tem hoje, infelizmente? Ora, Ricardo Firmino Cruz, eu e minha esposa estamos juntos 8 anos na sociedade novamente. Uhul! Tiago Soares, é verdade, Ricardo, com Deus e o projeto estamos conseguindo em nome de Jesus. Leona Pereira, boa tarde.
Como é que é esse projeto? Me conte. Vamos falar do projeto, vamos falar da casa de recuperação. Eu quero aqui... Depois você tem que me contar como é que a gente vai tratar a família. Vamos lá, vamos por partes. Eu estou aqui em nome da Desafio Jovem Betel, em nome de uma diretoria que trabalha muito, muito, muito. Somos em 5 diretores, onde o presidente é o pastor Vanderlei, que há 25 anos levanta essa bandeira, e muito cansado, sozinho, resolveu nos chamar para essa luta. Eu estou lá, já vai fazer 10 anos, junto com os demais diretores, e nós passamos muita dificuldade juntos, mas até que a gente lutou junto. E hoje nós somos referência, Galo. Se você for olhar lá hoje, hoje nós somos uma casa de recuperação, se não a única legalizada com toda a documentação. O que a gente faz hoje? Trabalha com reciclado, hoje a gente tem assistente social, hoje tem secretário, hoje tem psicólogo, tudo gratuito, Galo. Como é que paga isso? Há muito tempo a gente estava lidando com o governo, com a prefeitura, até que então, quero até agradecer ao prefeito Mário Roque, aqui não é por elogio, é porque ele comprou a ideia e a gente fez uma parceria com a prefeitura, Galo. Hoje a gente tem uma parceria. Isso lá atrás, já com o Mário Roque? Não, com o Marcelo agora. Marcelo. E a gente tem... O Marcelo se mostrou sensível a essa questão? Eu acredito até que demorou um tempo, né? Eu acho, igual eu falei para você, isso já vem lá de trás. Então hoje... Ele põe uma grana para ajudar? Hoje a gente tem vagas para a prefeitura, Centro Pops, né? E CRAS, onde passa pela prefeitura e eles têm uma quantidade de vaga com a gente, onde eles pagam esses internos. Para poder o projeto ficar de pé. Exatamente. Qual que é a outra coisa que nos fortalece, que nos deixa em pé? A Receita Federal, através das feiras da partilha. Você já ouviu falar? Já. Nós participamos já de 3 feiras. Então, para entrar numa feira da partilha daquela, Galo, não é fácil. Você tem que estar com o documento todo certo. Hoje, essa diretoria aí que... Olha lá é na Casa de Recuperação. Estou vendo ali. Então... Mas ainda você falou... Deixa eu só explorar um pouquinho a questão política. Outros políticos a nível de governo do Estado, governo federal? Nada. Não põe dinheiro nenhum para vocês? Não, e a gente sempre lutou com isso, né? Porque a gente fazia do nosso próprio bolso, Galo. Até que então... É uma pena eu estar conhecendo o projeto somente agora, porque haveria possibilidade de a gente ter colaborado, mas me disponho, através da Ilha do Mel FM, ainda... Eu quero colaborar, eu quero sala participar. De atendimento. Isso é a sala de atendimento, você que está me acompanhando pelo YouTube, muito bem organizado. O que é esse? Isso aí é as roupas. É as roupas que a gente cede para as pessoas que chegam, Galo. Aonde que é? Passando a Coquebras, 1 quilômetro para frente do lado esquerdo, ali na Rua das Bananeiras. Ó a horta lá. O pessoal faz laboterapia. Então você, agora a família, porque não precisa nem dizer como, porque todos conhecem você, né? Você é muito conhecido, quando se fala, Leona Pereira, boa tarde, precisamos ajudar uma pessoa que está com drogas, a pessoa já liga com o Puruca. Você chegou e falou assim, é muito difícil o internamento numa casa de recuperação, você abriu falando isso. Ela não é que é difícil, é que assim, hoje a gente é uma das casas, como eu te disse, assim, o que precisa-se para um dependente químico largar as drogas, a gente tem. Então a gente tem. E séria, porque nós já passamos por tantas denúncias de violência, de abuso. Temos o Júnior lá, que é o nosso financeiro, temos o Vanderlei, que é o presidente, temos o Reinaldo, que trabalha que é vice-presidente, tem o Jonathan, tem o Ira, jogador de futebol de Paranaguá, muito conhecido. Hoje eu levei ele, passou por um internamento, saiu... E a gente levou ele, hoje ele é diretor da Casa de Recuperação, para você ter uma ideia. E é um cara muito atuante hoje. Você acha que isso aí tudo é Deus que atua também? Com certeza. Como você disse desde a abertura? Não, tudo é. Muito bem. Agora, bom, que fique atenção à classe empresarial de Paranaguá, por favor. Qual é o contato que eu quero entrar na família? Agora, como é que é o contato? De repente alguém está sensibilizado e quer participar, quer pôr dinheiro lá para o projeto funcionar. Como é que faz isso? Você pode ir até lá, porque assim, a gente faz com tanta transparência, Galo, porque assim, eu chegar aqui e pedir dinheiro para o empresário, eu não acho ser uma coisa até certa, mas convidar o empresário, Galo, a participar, a olhar de perto o nosso trabalho, nós temos 20 meninas na frente, uma na frente da outra, Galo. Uma casa feminina, linda, toda nova,
e nós temos a masculina com 50. Então eu te chamo aí, já que você fez o convite, eu quero estender aí. Tiago Soares chorando, Emily Tayane, gratidão pela vida, meu líder. Eu chamo os empresários, já que você fez esse convite, a nos conhecer primeiro, Galo. A conhecer o nosso trabalho primeiro. Ao lado da da Coquebras, Rua das Bananeiras. Coquebras. Coquebras. Indo para a Praia del Este, mas aqui já perto, 1 quilômetro. Perto, eu sei onde que é. Eu sei onde que é. Agora, família, para a gente finalizar, já estamos 1h e 45 minutos, o Léo está desesperado para almoçar. Galo, quero almoçar, vai ficar até as 5 da tarde hoje aqui. Puruca, para finalizar a sua belíssima participação, ladeado... eu sou grato, de estar aqui. André Santos, reuniões todas as segundas-feiras, 20 horas, na Escola Municipal Maria José Henrique. Olha aí, André, agora a informação ficou boa, hein, André? Agora, família, como é que eu sou pai de um menino que usa droga, não aguento mais, me rouba dinheiro, faz um monte de coisa, a família me acusa que eu só cuido dele, eu sou operário, eu trabalho no porto, meu dinheiro não dá pra nada, eu não aguento mais! Como é que a família... Vou bater nesse moleque, vou matar. Já várias vezes nós temos notícias em que pai matou filho, filho matou pai. Como é que a família se comporta? Tem comportamento ou não? Vamos lá. Vou repetir algo aqui que é pra família agora, tá? Você, família aí que está nos assistindo, você que está aí vendo esse jovem aqui, como ele disse, né? Esse jovem que passou por isso. A primeira coisa é não desista. A primeira coisa é não desista. É um ser humano que está aí, que lá atrás errou e hoje está com dificuldade de sair. E eu sei que está te incomodando em casa. Está te trazendo transtorno. Eu sei que você prefere que ele fique internado do que dentro da tua casa, eu sei disso. Eu sei que você tem passado dias terríveis, onde você não dorme, mas eu quero dizer para você, não desista. Você quer um internamento? O Galo perguntou, como é que faz? Você, família, hoje a gente pode fazer assim, você entra em contato com a gente, com a Casa de Recuperação, a gente tem técnicos hoje. Por que demora, Galo? Tua resposta, porque eu vou responder para você. Porque são muitas pessoas, Galo, e nós somos a única que fazemos isso gratuito. Então, muitas pessoas procurando ajuda. Se eu abrir meu telefone agora, vai ter pessoas pedindo ajuda aqui. Depois, ainda mais de estar aqui contigo, vai, né? E aí o que acontece? As pessoas vão me procurar muito e procurar a nossa diretoria. Nos procure, continue nos procurando. A gente coloca numa fila de espera, Galo. Demora? Pode ser que não. Demora uma semana, 2, a gente consegue uma vaga para eles, eles não precisam pagar nada, Galo. Não precisa, tem que pagar. Eu nunca ouvi isso. Não paga nada. Sabe quantas alimentações nós damos para eles lá? 4 alimentações, Galo. Esses dias eu até achei engraçado que um dos meninos lá falou assim, Puruca, posso te falar uma coisa? Uma reclamação? Eu falei, pode, tô aqui para escutar. É frango todo dia. Frango todo dia. Eu não tenho frango todo dia em casa, Juliano Freire, projeto Amigos dos Amigos, fazendo parte do meu tratamento há 4 anos e meio limpo. É aquela que está saindo. 4 anos e meio limpo. 4 anos, eu achei que era meio limpo. Não, e meio limpo. 4 anos e meio limpo. Tá? Fábio Costa, sou profissional de educação física e gostaria de ser voluntário para trabalhar em atividades físicas. Olha lá essa Juliana lá. Júnior Matheus. Juliana. Juliana Júnior Matheus, é isso? Juliana, o Matheus e os filhos dela, né? Tá. Puruca, você me ajudou a voltar a beber. Amigos dos Magos, minha família. E olha o oferecimento aqui do Fábio Costa, conheço. É um dos grandes profissionais de educação, requisitado em Curitiba sempre. Parananguara, está aqui em Paranaguá, cuidando da minha tia Dacinha. Ele é profissional de educação física, quer ser voluntário lá. Olha que legal. Tá lá, tá aberto. Agora deixa eu falar sobre isso. Então, família. Como é que faz a família? A gente tem a Casa de Recuperação Abetel, a gente vinculou um projeto chamado Amigos dos Amigos, que são esses das fotos lá da reunião, das reuniões, elas acontecem toda segunda-feira, Galo, às 20 horas, no Colégio Maria José, ali na Santa Helena, do ladinho dos apartamentos do Natália ali. Como é que funciona isso, Galo? Você... Família de novo, tá? Vou te chamar a tua atenção. Família, a nossa dificuldade, Galo, é a família apresentar e mostrar a dificuldade. Eles começam a esconder aquilo, porque ninguém quer ter um filho drogado e sair falando para todo mundo que tem um filho drogado dentro de casa. Mas a família precisa ser companheira disso. O que ela faz?
leva o filho lá para a gente vai fazer um acompanhamento, levar ele para a casa de recuperação, Galo, e a gente trata a família, Galo, enquanto o filho está lá na casa de recuperação. Isso é importante, porque enquanto o filho está lá sendo tratado, a filha, a gente trata, acompanha dentro do projeto. A gente auxilia a família como receber ele depois, porque nenhuma família, Galo, está preparada para ter um dependente químico, e nem é para estar, né? Mas como tem isso, a gente procura preparar essa família a tratar, saber como tratar depois, para poder ter ele de volta à sociedade e com certeza vir para a família renovado, assim como eu hoje voltei para minha família, entendeu? Tudo posso... Hein? Recorde de audiência. Recorde de audiência. Então, senhoras e senhores, nós estamos aqui com o proprietário da emissora, o Garito, que não foi almoçar ainda, está aqui o Léo, toda a equipe, registrando que hoje a Ilha do Mel FM bate recorde de audiência nesse horário. Olha que legal, né? Bacana, hein? Para encerrar, André Sampojuca, a Leona, parabéns pelo projeto. Ô, Fábio, ô Careca, procura o Puruca, tá? Depois eu vou ficar com o contato dele, você vai dar aula lá. André Santos, 4 anos e meio, limpo. Juliano Freire, 4 anos e 6 meses, limpo. KKKK, agora está melhor. Limpo por inteiro. E a Juliana, os amigos venham fazer parte da nossa família. Eu quero te agradecer imensamente e dizer que aqui está a prova do que está na Bíblia. Tudo posso naquele que me fortalece, tá? Que Deus permaneça te abençoando, tá? Ah, Galo, mas tem o pastor, pode ter quem for, mas Deus capacita os escolhidos. Você é um escolhido dele. Com todos os líderes que possam existir, com carinho e respeito a todos, mas Deus falou, peraí, Puruca, vem cá, levanta, põe meu anel aí da liberdade, do amor e vai em frente. Então, você é um porta-voz, você me emocionou, você me fez chorar. Eu, como apresentador, entrevistador, já são 50 anos de profissão, eu nunca me vi diante de tantas informações, tá? Já entrevistei médicos, cientistas, o cacete do diabo. Que bom. Mas você é diferenciado. Há uma luz em você muito importante e essa luz só pode ser Jesus. Da Ilha do Mel FM, agradecendo a Angélica Oliveira, gratidão em fazer parte desse projeto e dizer que estamos felizes. Muito feliz pela sua presença. Fique à vontade para que você diga um até logo. Eu quero que você volte para contar que novos apoios chegaram até você, que novos voluntários estão se apresentando. Eu acredito. Entende? Paranaguá precisa muito disso, entende? Eu fico muito triste quando eu vou nas praças e vejo aquela troca de drogas ali, o cara para com a moto, enfim, isso não é novidade, mas é triste, né? E quando eu vejo um iluminado igual você estar aqui, me deixou feliz. Você me ensinou, você me deu uma aula aqui de comunicação, me deu uma aula de informação a todos nós. Muito grato. Que Deus continue te abraçando, te conduzindo, te protegendo. E você nos falou do amor e do ódio em relação às drogas. E como é que a família se comporta e como é que a família recebe. Eu queria agradecer a esse convite tão especial, né? E poder... Eu sempre digo que eu não gosto de me aparecer, sabe, Galo? O que a mão direita faz, a esquerda jamais precisa saber. Mas, enquanto a gente tem um canal como esse, que vai mais longe do que eu indo casa por casa, né? Vocês, através da Rádio Ilha do Mel, vocês alcançam muitas pessoas aí. E eu tenho certeza, Galo, que esse dia vai ficar marcado aqui, né? Você já falou que é campeão de audiência e hoje aí, recorde de audiência. Mas não é pela minha presença, Galo. É pelo nosso trabalho. Não é pelo Puruca. É pelas pessoas que me rodeiam e me ajudam. Existem 2 diretorias que trabalham incansável sem ganhar R$1 por isso. Sabe qual é a nossa alegria? É a alegria da família voltar a sorrir por ter uma família... por ter um filho novamente limpo dentro de casa e normal. O que a gente quer dessas pessoas, ô Garito, é que elas voltem a ser uma pessoa normal. Hoje eu sou uma pessoa normal. E eu vejo as pessoas falando, qual que é o teu desejo que você quer dos teus filhos, das tuas filhas que estão na droga? Se quer ele rico? Não. Se quer ele milionário, bonitão? Não. O que você quer? Eu quero apenas que ele volte a ser um filho normal. Nada além do que isso.
Senhoras e senhores, vou ficar de pé aqui. E outra coisa é agradecer essas duas diretorias. A primeira diretoria é da Desafio Jovem Betel. Faz parte da minha vida, da minha história, aquele lugar, a todos os diretores aí, um grande abraço, beijo, tamo junto. E a outra diretoria é essa aí, do Projeto Amigos dos Amigos. É uma diretoria onde as pessoas ajudam a fazer visita, a internar, Juliano, Dona Neucinda, Fernando, Angélica, Sol e os demais que nos ajudam aí, né? A Suri, as pessoas que nos ajudam, né, nesse trabalho. Então, quero agradecer a toda essa diretoria e me coloco aqui, Galo, à disposição. Para mim é um privilégio, eu não te conhecia pessoalmente. O Garito, quem não conhece, né? Quem não conhece. E tô à disposição, Galo, tá? Tô à disposição. Por o que a gente precisa internar alguém. Dá para dar o jeito? Vamos dar o jeito, Galo. Perfeito. Vamos fazer essas pessoas voltar a ser uma pessoa normal. Só. Nada além disso. Volte para a sociedade e seja uma pessoa normal como eu. Muito bem, senhoras e senhores, Paulo Moran, parabéns, Galo, pela oportunidade. Estamos encerrando, nesse momento, do lado aqui do Puruca, nós estamos encerrando o nosso programa. Quer falar alguma coisa, Garito? Não, o Garito veio aqui para cumprimentar. A Ilha do Mel realmente é fantástica, é um marco. Nesse momento é uma divisão em comunicação, essa participação do Puruca. Fica aqui, Puruca, fica perto que eu vou mostrar a você aqui. Eu quero cumprimentá-lo ao vivo aqui nas câmeras da Ilha do Mel FM. Um grande abraço, meu povo. Até uma próxima oportunidade. Chegou a hora da alegria, de variedades de informação. Agora na Ilha do Mel, um show de comunicação. Tem todo galo, nasce do ovo, esse galo nasceu do